Irmãos, a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz assim no Evangelho segundo Marcos. Estarei lendo o texto no capítulo 5, no versículo 22. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está doente, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, por que incomodas ainda o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, Jairo: Não temas, crê somente. Nós conhecemos bem a história de Jairo, um homem que tinha um cargo importante, uma função importante, era um dos principais da sinagoga. A sinagoga era uma espécie de local de reunião dos fariseus, dos judeus ali para meditar na palavra de Deus. Era como se fosse, de fato, um templo, né? Era um local de reunião religiosa. E Jairo, ele estava numa situação muito complicada. A situação dele era difícil porque, imagine só os irmãos, não só do ponto de vista da cura, porque a filha dele estava doente, a doença dela agravava a cada momento, e possivelmente o fim daquela doença seria a morte, e foi o que veio acontecer. Mas a situação dele também era difícil por conta de que a única esperança que ele tinha estaria depositada em alguém, que era Jesus, que de certa forma colocaria sua posição como chefe da sinagoga em xeque. Porque vale a pena lembrar que havia um grande conflito. Havia uma grande articulação dos fariseus para condenar Jesus, para pegar ele em algum ponto da lei e o levar a um julgamento e uma condenação, que foi o que acabou acontecendo, e por isso ele foi crucificado. Então, Jairo estava numa situação muito delicada, mas mesmo diante daquela situação, ele foi até Jesus. E quando ele chega em Jesus, ele comunica, ele passa a informação de que a filha dele estava doente. E Jesus, ele se dirige, a palavra fala que ele indo junto com Jairo, para a casa de Jairo, a multidão apertava, e nesse caminho até a casa de Jairo, uma mulher, ela toca em Jesus, a mulher do fluxo de sangue, nós conhecemos a história também, ela é curada, e depois desse milagre vem a informação dos amigos de Jairo dizendo: olha, não incomodes mais o mestre, sua filha morreu. Irmãos, o que acontece? Em alguns momentos nós queremos levar o milagre para dentro da nossa casa. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Jairo queria que naquela hora Jesus fosse até a casa dele, o quanto antes, para poder curar a sua filha que ainda estava viva. A filha dele morre e parece que a situação se torna irreversível, impossível de ser contornada. Eu posso imaginar um cenário, Jairo pegando Jesus pela mão, tentando arrastar ele para dentro da sua casa, para curar a sua filha. Mas quando vem a informação: não incomodes mais o mestre, porque a sua filha está morta, eu acho que nesse momento Jairo solta a mão de Jesus. E aí sim, Jesus pega a mão de Jairo e fala: agora eu irei, eu estou indo para dentro da tua casa. E a palavra de Jesus para Jairo foi: não temas, crê somente. E ele diz isso porque o medo seria um fator de inibição, e a fé, sim, é o que produziria o milagre. O ponto aqui que eu quero conversar com vocês, com os irmãos nessa tarde, é que em alguns momentos, em alguns milagres, Jesus ele não esperava o processo chegar ao final. O que você quer dizer com isso? Se a gente for pegar a própria mulher do fluxo de sangue, o processo final dela seria ela morrer, obviamente, devido à perda de sangue, a fraqueza, toda a situação que ela já vivia há 12 anos. Mas Jesus curou, antes que esse processo fosse ali concretizado. A gente for pegar outro exemplo também, a cura da sogra de Pedro. Ela poderia ter morrido, né? A Bíblia não fala o que ela tinha, mas ela estava enferma ali e ela poderia ter morrido. E aí Jesus poderia ter ido lá na casa de Pedro, não para poder curar a sogra de Pedro, mas para ressuscitá-la. Mas não, ele foi para curar. Mas em alguns casos, ele permite com que o processo venha a ser finalizado, a pessoa venha a morrer de fato. E não é uma cura, mas sim uma ressurreição, como foi o caso de Lázaro, e também aconteceu aqui no caso da filha de Jairo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: alguns milagres, algumas restaurações, elas vão ser dadas da seguinte forma: quando ainda há possibilidades.
A coisa vai estar complicada, as coisas estarão complicadas, não vai estar fácil, vai estar bem difícil, por isso que se recorre a Jesus, mas não é um processo finalizado. Não chegou ao fim, né? Não morreu, ainda está doente. Agora tem casos, tem restaurações que só vão se dar depois que o doente morrer. Não tem jeito. Só vai acontecer depois que o doente morrer. E é que eu queria falar com os irmãos que essa questão do deixar ir é você aceitar. Eu vejo que o deixar ir, por mais que seja doído, por mais que seja algo que te provoque um sofrimento, mas é você aceitar que aquilo acabou. Você tem que aceitar. Você tem que botar na sua cabeça que é uma página virada. Você vai orar, você vai pedir a Deus que opere, mas só que a sua mente, o seu coração vão ter que entender que aquela pessoa não é mais sua. Esse é o grande ponto. E isso é uma coisa muito difícil. Ninguém, eu acho que consegue lidar com esse tipo de pensamento tão fácil, de uma maneira tão simples. Mas é esse tipo de pensamento que você tem que ter. É esse tipo de mentalidade que nós devemos ter. Esse é o deixar aí que você enterra de fato o defunto, né? Eu vou pegar aqui o exemplo de Lázaro. Não tem jeito. Não restou outra opção a Marta e Maria senão sepultar Lázaro. Colocar o corpo dele dentro do sepulcro e se conformar com a ideia de que já tinha acabado. O milagre que viria a acontecer depois já não era o departamento dela, já não estava dentro da alçada dela, era o Senhor Jesus que fez. Era Ele. E só Ele poderia fazer. Eu sempre brinco nas lives dizendo que tem muita gente que está embalsamando o defunto, que está cuidando de coisa morta, que está tentando ainda rever aquilo que não tem mais jeito. Já morreu, só falta enterrar. E esse é o deixar ir. É esse deixar ir que é o mais difícil, quando você diz para ti mesmo, olha, não dá mais. Se você se apegar a isso, isso vai te matar. E aí não vai ter um defunto só dentro da tua casa, vai ter 2. E esse que é o grande problema, porque a nossa vida espiritual está em primeiro lugar. Dentro dessa questão toda de restauração, a restauração nossa, a nossa salvação é o mais importante. Então, meu irmão, minha irmã, não tem jeito. Tem caso que vai ter que morrer para poder ressuscitar. E a gente tem que entender isso. É difícil, é bem difícil. É complicado, muito complicado. Mas não temas, crê somente. Foi a palavra que Jesus deu a Jairo e não foi diferente da palavra que ele deu a Marta e Maria. Se creres, verás a glória de Deus. Não temas, crê somente. Foque em Deus. Viva como alguém que está em Deus, solteiro, solteira em Deus e com Deus. Porque a palavra fala que aqueles que estão solteiros cuidam das coisas do Senhor. Então cuide das coisas do Senhor. Não vai ficar por aí igual um doido, igual uma doida não, tá? Perdoa a sinceridade, a clareza, mas foque em Deus. Faça isso. E deixa que na hora certa, Jesus, ele vai até o problema. Ele vai até onde está o seu defunto para ressuscitar. Tem casos que eu falei, ele não vai deixar nem morrer, ele vai curar. Mas muitos casos aí tem que morrer. E o irmão, a irmã, vai ter que enterrar esse defunto. E não temer, só crer. Fiquem os irmãos com a paz de Jesus.